Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, hoje entrando no módulo 2. Vamos falar sobre trigonometria nos triângulos. Mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, com o módulo 2 de trigonometria nos triângulos. A nossa aula 1 vai falar sobre razões trigonométricas, ok? Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Então vamos lá. Razões trigonométricas de um ângulo agudo. Então, no módulo anterior a gente tratou sobre geometria plana, principalmente relações métricas no triângulo retângulo. E hoje vamos lançar a mão mais uma vez do triângulo retângulo para nos ajudar desse assunto tão importante que é a trigonometria e que vem sendo cobrado nos concursos, tanto de Enem como vestibulares e outros tipos de concursos também, tá? Então, vamos lá. Considere a figura ao lado em que a medida do ângulo alfa é 30 graus e B é o vértice. Então, temos aqui dois segmentos que formam aqui um ângulo que a gente está chamando de alfa igual a 30 graus, cujo vértice a gente denominou de B. Sobre um dos lados do ângulo alfa, tomamos arbitrariamente os pontos A, A1, A2, A3, que é o que a gente vai mostrar no slide seguinte, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui pontos que a gente vai chamar de A, A1, A2, etc. E por esses pontos, vamos traçar perpendiculares ao lado correspondente ao lado BA, que a gente vai estar aqui B, os pontos A's, e vou traçar perpendiculares a esse lado aqui para cima, com retas verticais, que encontra o outro lado do ângulo nos pontos C. Então, cada vez que essa perpendicular encontrar essa outra reta, outro segmento de reta, eu vou determinar os pontos C, C1, C2, como eu fiz aqui, vou fazer aqui, vou mostrar os pontos A, ok? Respectivamente. Então, vamos ver essa figura. Então, está aqui. O segmento a partir de B, eu tenho ponto A, tracei aqui uma perpendicular até encontrar o outro segmento, que eu vou denominar de C. Então, aqui eu tenho AC. Aqui eu tenho A1, traço vertical, até encontrar o outro segmento, vou denominar de C1. Então, traço aqui da mesma forma o A2, traço uma vertical, até encontrar o outro segmento, vou chamar de C2. Mantendo aqui o ângulo, logicamente, com 30 graus. Então, o que acontece? Obtemos assim os triângulos retângulos ABC, A1BC1 e A2BC2, todos semelhantes entre si, pois têm ângulos respectivamente congruentes, ou seja, alfa é o mesmo, o ângulo A, A1 e A2 são ângulos retos de 90 graus, e o ângulo de C, C1 e C2 são ângulos de 90 graus menos alfa, ok? Então, essa é uma característica. Daí, podemos, então, estabelecer a desigualdade entre as razões, tá? Então, AC sobre BC é igual a A1C1 sobre BC1. A2C2 é igual a BC2 sobre BC2. Repetindo, para não ficar dúvida. AC sobre BC é igual a 1C1 sobre BC1, que é igual a A2C2 sobre BC2, como está aqui. E isso vai me dar, logicamente, se eu continuar CA3, C3, etc., essa razão ela vai me dar um valor que é único, que a gente vai chamar aqui de K1, uma constante K1, ok?
Continuando, se eu fizer BA sobre BC é igual a BA1 sobre BC1, que é igual a BA2 sobre BC2. E se eu seguisse com A3, C3, etc., e daria, de qualquer forma, uma constante, que eu vou chamar de K2. E eu tenho também a outra possibilidade. Se eu pegar aqui AC dividido por BA é igual a A1C1 dividido por BA1, que é igual a 2C2 dividido por BA2, que vai me dar uma constante K3. Ok? Com isso, o número K1, assim obtido, é chamado seno do ângulo agudo alfa. E se indica por seno de alfa igual a AC sobre BC. A gente não se preocupe, porque daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, o seno desse ângulo é o segmento AC dividido pelo segmento BC. O número K2, assim obtido, é chamado cosseno do ângulo agudo alfa. E se indica cosseno de alfa, BA dividido por BC. BA dividido por BC é o cosseno desse ângulo. E o número K3, também obtido, é chamado tangente do ângulo agudo alfa. E se indica por tangente desse ângulo. Vai ser o meu AC dividido por BA. AC dividido por BA. Então, temos aí caracterizados os três elementos, K1, K2 e K3. Continuando, os números seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa são chamados razões trigonométricas do ângulo agudo alfa. É o que definimos como razões trigonométricas de um ângulo agudo. É o seno, o cosseno e a sua tangente. E não dependem dos pontos A, A1, A2, como ficou patente. Só variam quando variar o quê? O ângulo alfa. E, portanto, independem do tamanho do triângulo. Ok? Só depende do ângulo alfa que a gente está considerando. Muito importante essa definição. Então, continuando. Consideremos o triângulo ABC, já que agora vamos entrar efetivamente nas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Então, consideremos o triângulo ABC. ABC indicado a seguir. Está aqui, né? Onde eu tenho um ângulo beta e o outro ângulo no vértice B beta e no vértice C teta. O lado oposto ao vértice A vou chamar de A minúsculo. O lado oposto ao vértice B vou chamar de B minúsculo. O lado oposto ao vértice C, C minúsculo, tá bom? Então, eu tenho que BC, o segmento BC, é a minha hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, BC é igual a A minúsculo, como está indicado. Eu tenho que AC, o segmento AC, é o meu cateto, AC, cateto AC, que é igual a B minúsculo. E AB, meu segmento AB, é o meu cateto AB, que é igual a C minúsculo. E eu sei que beta, o ângulo beta, mais o ângulo θ é igual a 90 graus, já que o outro ângulo reto é 90 graus e sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo corresponde a 180 graus. Beleza? Continuando. AC, está aqui, o segmento AC, cateto oposto ao ângulo B, e adjacente a C, AC. Ele é oposto ao ângulo B, esse cateto AC, e é adjacente ao vértice C. Então, o cateto oposto ao vértice B, o AC, e adjacente ao vértice C. O AB
segmento AB é o cateto oposto ao vértice C, oposto a C, e adjacente ao vértice B. Esse é o cateto AB. Segmento AB. Considerando-se o que vimos no item anterior, vem seno de beta, cateto oposto, a medida AC, sobre BC. Então, vai ser medida do cateto oposto AB, né? Medida do cateto oposto AB, que é o AC, dividido pela medida da hipotenusa BC. Esse é o meu seno do ângulo beta. Então, seno de beta é igual a B minúsculo sobre A minúsculo. Ok? E seno de θ. Quem é seno de θ? Seno de θ vai ser o segmento AB dividido pelo segmento BC. Ou seja, medida do cateto oposto ao vértice C dividido pela medida da hipotenusa. Ou seja, seno de θ é C minúsculo dividido pelo A minúsculo, que está aqui. Beleza? Vamos seguir. Continuando. Num triângulo retângulo, temos seno de um ângulo agudo, é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Seno de um ângulo, no caso beta, é o cateto oposto, que é o AC, sobre a sua hipotenusa, que é o BC. Para o cosseno temos, no caso do cosseno de beta, quem é cosseno de beta? É AB, o segmento AB, dividido pelo segmento BC. Ou seja, a medida do cateto adjacente ao vértice B, dividido pela medida da hipotenusa. Então, cosseno de beta é o C minúsculo sobre A minúsculo. Como está aqui. Cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente AC sobre BC, que é a minha hipotenusa. Então, a medida do cateto adjacente ao vértice C, está aqui, dividido pela hipotenusa, que está aqui. Ou seja, cosseno de θ vai ser Bzinho sobre A. Ok? Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a medida da hipotenusa. Muito importante também essa definição. Para a tangente temos, então vamos ver a situação da tangente. Tangente de beta desse ângulo, a tangente desse ângulo, é igual a AC, que é o meu cateto oposto, sobre AB, que é o meu cateto adjacente ao vértice B. Então, medida do cateto oposto a B, está aqui, sobre medida do cateto adjacente a B, o vértice B, que está aqui. Ok? Tangente de beta vai ser Bzinho sobre Czinho, como podemos ver. Tangente de θ vai ser tangente de θ vai ser meu desculpa, não é tangente de θ, é tangente de beta. Eu até parei aqui um pouquinho pensando que estava errado, mas está certo. Tangente de beta. Tangente de beta, meu cateto oposto, AC, tá certo? Dividido pelo cateto adjacente, AB. Medida do cateto oposto ao vértice B, tá aqui, que é o AC, dividido pela medida do cateto adjacente AB, tá aqui, para o tangente de beta. Então, tangente de beta é Bzinho sobre Czinho. Tangente de beta, Bzinho sobre Czinho. Beleza. Agora sim, vamos à tangente de θ, que é o cateto oposto, que é o AB, beleza? Dividido pelo cateto adjacente, que é o AC, correto? Então, AB
medida do cateto oposto ao vértice C, tá certo? Dividido pela medida do cateto adjacente ao vértice C, que é o meu AC. Ok, perfeito. Então, tangente de θ vai ser C dividido por B. C dividido por B. Beleza, correto. Com isso, tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto, no caso do beta, ser Bzinho, e a medida do cateto adjacente ao ângulo. A cateto adjacente a beta é o BA, que é o meu Czinho. Beleza. Então vamos lá. Consequência. Vamos ver que tipo de consequência a gente vai ter aqui. No triângulo ABC da figura, eu tenho que beta mais θ, como já vimos, é 90 graus, corresponde a 90 graus. Ou seja, B e C são complementares, né? São complementares, somam 90 graus. Seno de beta, como vimos, é o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, Bzinho sobre A, está aqui. E o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente, Bzinho sobre A, sobre hipotenusa A, está aqui, beleza. Com isso, eu tenho que o seno de beta é igual ao cosseno de θ, ok? Já que eles são complementares. O seno de um é igual ao cosseno de outro, como está visto aqui. O seno de beta é igual ao cosseno de θ. Essa definição, né, esse dado é essencial, o que vai ser muito útil em resoluções de exercícios, tá? Muito importante entender essa correlação. A outra, seno do θ. Quem é seno do θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa A, C sobre A. E quem é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que é A. Então a gente vê que o seno de θ é igual ao cosseno de beta. Ok? Seno de θ é igual ao cosseno de beta. Porque são complementares. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno de seu complemento. De fato, o nome cosseno se origina de seno, do ângulo complementar. Beleza? Ficou claro aí? Então vamos prosseguir. Continuando. Seno de θ, C sobre A. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre A. Então, os dois C sobre A. Então, seno de θ é igual a cosseno de beta, devido a que falamos anteriormente. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno de seu complemento. De fato, o nome cosseno se origina de seno, ângulo complementar, como já havíamos falado. Agora, vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar um pouquinho o conceito que foi apresentado aqui nessa aula, tá bom? Então, primeiro exemplo. Uma pessoa está distante 80 metros da base de um prédio. Digamos que a pessoa esteja nesse ponto aqui da esquerda do triângulo, nesse vértice, e que o edifício seja esse com altura X aqui, vamos dizer, tá bom? Então, uma pessoa está a 80 metros, está aqui a distância 80 metros da base de um prédio, e vê o seu ponto mais alto sob um ângulo de 16 graus. Aqui, né, ele está aqui, 16 graus, é o ponto que dá justamente na parte mais alta do edifício. Em relação à horizontal, em relação a 16 graus, em relação à parte, né, ao cateto maior aqui. Qual é a altura do prédio? Então ele deu tangente de 16 graus igual a 0,287. Então, né, logicamente, como vimos em geometria, a gente é tentado, quando está trabalhando com triângulo retângulo, a usar, né, o teorema de Pitágoras. Mas aqui a gente não tem dados suficientes para isso, a gente só tem a medida de um cateto.
e um ângulo. Então, logicamente, quando isso ocorre, a solução é através da trigonometria, certo? Então, é através dela que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, vamos lá. X é a medida do cateto oposto ao ângulo de 16 graus, como a gente está podendo ver aqui. É isso? Então, e 80 é a medida do cateto adjacente ao ângulo de 16 graus. Com isso, vamos usar o conhecimento que obtivemos hoje com relação à tangente. Quem é a tangente de 16 graus? É o cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, 80. Então, x dividido por 80. Mas ele já deu que a tangente de 16 é igual a 0,287. Eu não mencionei isso no decorrer da aula, mas vou fazer aqui, que é o momento oportuno. Tá? Existem tabelas de ângulos, de tangente, cosseno, seno, variando de 0 a 90 graus. E, logicamente, que a gente não tem como decorar isso, nem vamos decorar isso, não é possível. Alguns valores específicos que a gente vai comentar em aulas posteriores, tá? É importante a gente guardar, mas de uma forma geral, não. Por exemplo, tangente de 16 graus igual a 0,287. Normalmente, esse tipo de valor de ângulo, nos concursos, nas provas, são disponibilizadas, tá? Uma vez que não se pode usar calculadora, tá bom? Então, essa questão aqui, tangente de 16 graus, é 0,287 dado, ou se fosse permitido consultar uma tabela, logicamente que ele disponibilizaria essa tabela para consulta, tá bom? Então, com relação a isso aí, não se preocupe. Então, tangente de 16 graus é o cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente, que é 80. Como tangente de 16 graus é 0,287, então 0,287 é igual a x dividido por 80. Então, quanto vale a altura do prédio? Vai ser x, que é igual a 0,287, multiplicado por 80. Esse denominador 80 vai passar multiplicando para o outro lado da igualdade. Então, x é 80 vezes 0,287, que vai me dar aproximadamente 22,96 metros. Beleza? Então, a altura do meu prédio é aproximadamente 22,96 metros, é o que ele pediu. Vamos para o exemplo 2, que diz assim: um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura estará e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por uma igreja A, situada a 2 km do ponto de partida? Dados, novamente aqui, seno de 15 graus igual a 0,26 e tangente de 15 graus igual a 0,27. Ok? Então, vamos lá. Então, está aqui o que o problema está apresentando. Tem um ponto B, tem uma igreja em A, distante de B, 2.000 metros. Ele quer a altura que o avião vai estar assim que ele cruzar a igreja, o que é o X, e o espaço percorrido quando ele estiver cruzando justamente nesse ponto sobre a igreja, que eu vou chamar de Y. Ok? Então, esse é o mapinha, aqui é o esqueminha do nosso problema. Então, cálculo da distância x em relação ao solo. Tá? Então, ele deu também, não coloquei aqui, mas foi informado, que o avião faz um ângulo com relação à horizontal de 15 graus. Então, aí fica fácil. Tangente de 15 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, já estamos já doutores nisso, que é igual a x sobre 2.000, está aqui, tangente de 15 graus, x sobre 2.000, foi dado lá que tangente de 15 graus é 0,27, que é igual a x sobre 2.000. Então, meu x, a minha altura, vai ser 0,27 vezes 2.000. 0,27 vezes 2.000, que vai me dar x igual a 540 metros. Cálculo da distância percorrida, y. Agora ele quer y. Ok? Poderia fazer por Pitágoras? Sim, já que aqui eu já tenho x. Mas, como estamos estudando trigonometria, vamos fazer por trigonometria.
Então, seno de 15 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre y. Então, seno de 15 graus é 0,26, que foi dado, é igual a 540, que é meu x, dividido por y, que é a minha hipotenusa, que é o que eu quero, que é o espaço percorrido pelo avião até cruzar a igreja. Então, y vai ser 0,26 vezes, y vai ser igual a 540, eu passo 0,26, que está do lado esquerdo da igualdade, dividindo pelo 540. Y é igual a 540 por 0,26, que está aqui, que vai me dar y igual a 2.076,9 metros, que foi a distância percorrida pelo avião. E para a gente finalizar, o exemplo número 3, que fala assim: sabendo que seno de 30 graus é igual a 0,5, é um dos senos que é importante a gente guardar, que é meio, né? Seno de 30 é igual a meio. E cosseno de 34 é igual a 0,83, esse não tem que guardar não. Quais os valores de cosseno de 60, que a gente vai ter que guardar, e seno de 56? Mas aí ele está pedindo aqui para a gente usar o conceito que a gente estudou na aula de hoje. Vamos lá. Como o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno de seu complemento, vamos inicialmente achar os complementos de 30 graus e 34 graus. Então, x mais 30 é igual a 90. Então, meu x, complemento de 30, é igual a 60 graus. Y mais 34 é igual a 90. Então, meu y é igual a 90 menos 34, que vai me dar 56 graus. Então, eu tenho aqui os valores dos complementos. Com isso, eu tenho que seno de 30 é igual ao cosseno de 60, como estudamos. Então, o cosseno de 60 é igual a 0,5, o meio, que é o seno de 30. Então, esse seno, cosseno de 30, 60, são importantes de guardar, ok? Cosseno de 34 é igual ao seno de 56. Então, seno de 56 é igual ao cosseno de 34, que foi dado, que é 0,83. Ok? Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho, deixando o seu like e também compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Eu agradeço pela sua presença aqui comigo, desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.